que nesta hora do estado de Goiás, região centro-oeste, pregador das Escrituras, da Bíblia, estou com a Bíblia de Jerusalém, André Luiz Nunes, né? As pessoas vão entrando aqui no TikTok para acompanhar esta live, essa transmissão ao vivo, né? Por esta rede social. Eu vou ler dois textos das Escrituras, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento, porque estamos diante de cumprimento de profecias. Profecias é o que alguém profetizou que iria acontecer no futuro e hoje está diante dos nossos olhos, né? O doutor Martinho Lutero, da Reforma Protestante, desde 1517, estudioso, monge agostiniano, largou o curso de direito de advocacia, para se tornar um padre católico, né? Depois teve contato com as Escrituras. Martinho Lutero disse que a melhor maneira de falar de uma profecia da Bíblia é quando ela está cumprindo, né? Porque depois que a profecia cumprir, falar dessa profecia aí é história. E o não reconhecimento da profecia na hora em que a profecia está se cumprindo implica-se em perdição, né? Até mesmo na carta aos Hebreus, capítulo 4, a Shalia, no hebraico quer dizer apóstolo, Shaul, Paulo disse: se hoje ouvirdes a voz do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, não endureçais, não feche o seu coração. Porque a salvação, ela sempre está no que o Criador Jeová, Deus único e Pai, está a realizar hoje. Então, não é para qualquer um mirar, ver, enxergar o cumprimento de uma profecia. Falar de uma profecia já cumprida, você está falando de história. Agora, falar de uma profecia que está em andamento, em pleno cumprimento hoje, em pleno desenvolvimento, aí é diferente, aí é o hoje, né? Então aí podemos ver o reino de Deus, o reino dos céus. Podemos ver os mistérios do reino de Deus que está a se cumprir hoje. Quem tem ouvidos, ouça. Mashiach Yehoshua dizia, né? Nas 7 cartas às congregações do Apocalipse, todo final de carta é dito, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, né? As congregações, né? Então vê a importância do hoje. Mashiach disse: muitos reis, homens importantes, até profetas, sacerdotes, desejaram ver o que vocês, os apóstolos, estão vendo hoje, né? Você sabe que a rainha de Sabá, da Etiópia, viajou da África para o Oriente Médio, para Israel, só para conferir o dom que estava sobre o rei Salomão, o dom de sabedoria, né? Meus ouvidos ouviram falar, porém agora meus olhos veem, né? Então aquilo foi grande, né? O que ela fez, né? E hoje nós vivemos num tempo que as profecias da Bíblia que estão a se cumprir hoje, as pessoas não verão, né? Não é porque eu estou pregando mal, ou eu não estou explicando mal. Eu até explico bem. Às vezes minha esposa diz assim: você repete demais o mesmo assunto, né?
Agora, o apóstolo Shaul, Paulo dizia: eu não vos canso de ensinar as mesmas coisas, pois é segurança para vós, não? Porque quem trabalha com bisturi, o médico, o carpinteiro com martelo, o serrote, o serralheiro ali com a serra elétrica, o tocador de violão. No caso aqui, eu sou barbeiro, eu trabalho com máquinas, não? Máquinas de cortar cabelo. Já pelo o som do instrumento que a gente trabalha, a gente sabe se está funcionando bem ou se está funcionando errado, devido ao hábito, né? De tanto praticar, repetir as mesmas práticas, então já sabemos, né? E aqui em Daniel 12:10 está escrito, né? Não é o texto da base da minha pregação, mas aqui está escrito que os maus, os perversos, os maldosos não vão entender nada, né? Daniel 12:10, os maus continuarão na sua maldade. Aqui Daniel 12 não diz que a ciência vai se multiplicar. Pelo menos na minha Bíblia de Jerusalém diz que é a iniquidade que vai se multiplicar. O que é a iniquidade? É você saber o certo e vir conscientemente, premeditariamente, voluntariamente fazer o errado. Você sabe que Shaul, Paulo disse em Hebreus 6 que para pecados voluntários não tem perdão. O perdão é para pecados involuntários. Ou seja, você não tinha conhecimento. Aí você fez errado. Aí nesse caso você estava na ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas eu já expliquei que isso aqui não inclui a virgindade, né? Quem perdeu a virgindade, a mulher e o homem, a mulher perde a virgindade com um homem e casa com outro homem, ela está em fornicação. O homem perde a virgindade com uma mulher e casa com outra mulher, ele está em fornicação. Não vai entrar no reino de Deus. Porque aqui não é questão de ignorância. Eu não sabia que eu tinha que guardar minha virgindade e casar com a mulher virgem. Me poupe, gente. Virgindade não é brincadeira, não. O assunto de virgindade não é brincadeira, não. Quando diz lá, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, isso aí excetua uniões ilegítimas. Está fora. Isso aí envolve ensinamento errado, doutrina errada, dogmas errados, tradições erradas, filosofias erradas, teologia errada, estatutos errados de igreja, RI, regulamentos errados de igreja que você seguia. Isso não inclui virgindade, não. Quem casou, isso não inclui perder a virgindade, não. Quem casou errado está em união ilegítima. É uma lei do Criador. É a mesma coisa, por exemplo, o período fértil. Por que Isha, a mulher, que depois passou a ter o nome de Eva, ficou grávida? Porque ela foi manter relação sexual com o senhor serpente lá em período fértil. É uma lei. Por exemplo, os cabos de fiação elétrica aqui, ó, alguns podem ter não sei quantos 1000 volts, 10.000 volts. É uma lei. Se eu tocar e você tocar, não importa se você está na ignorância, não. Você vai morrer. Você vai morrer porque é a lei da eletricidade. Tem coisas que são leis. Por exemplo, a virgindade, guardar a virgindade para matrimônio é uma lei. Não precisa estar numa igreja, numa mesquita islâmica, sinagoga judaica, uma igreja cristã, para saber que tem que guardar a virgindade, não. Isso aí já vem na natureza. Além do mais, toda lei está escrita na consciência humana. É que tem pessoas que ele já pecou tanto que a consciência dele morreu, cauterizou, queimou com ferro, como diz Paulo, Shaul, né, em Timóteo. Seguem doutrinas demoníacas, satânicas, diabólicas, cujas consciências estão cauterizadas, são capazes de pagar 50 mil reais, 100 mil reais para um líder religioso pregar teologia, né? Mamão com açúcar, só o que agrada, porque não suporta ouvir sã doutrina. Os maus continuarão na sua maldade e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, o que está acontecendo hoje. Porque falar de história é fácil, você não estava lá, eu não estava lá, e o hoje, o presente, e os acontecimentos de hoje.
mas os sábios entenderão. Isso aqui é a minha esperança, Daniel 12:10. Mas os sábios entenderão o que está acontecendo hoje. Então, se vamos seguir as Escrituras, não procura seguir o passado, mas você está trazendo um evangelho não, Betsorá, né? As boas novas de Paulo, sim, mas não é para 2000 anos atrás. Paulo disse em 2 Timóteo que a sã doutrina volta hoje. Embora os homens vão ter comichão, coceira nos ouvidos, não vão suportar a sã doutrina porque vão pagar salário, amontoarão doutores conforme suas concupiscências, para pregar o que agrada. E é em meio a esse tanto de doutrina satânica, diabólica, infernal, que a sã doutrina volta. Eu estou pregando aqui os mandamentos de Shaul, trazendo as 14 cartas de volta. Acredito que eu já preguei uns 700 mandamentos, né? Que tem aí os pontos da Betsorá, boas novas, das 14 cartas de Paulo, porque é profecia. A sã doutrina voltar nos últimos dias, que é hoje, agora, nesse exato momento. Então eu leio Rocheia, é o nome dele em hebraico. Em português fala Oséias, mas é Rocheia. Aquele sucessor do profeta Moisés, você fala que é Josué, mas lá em Beit Midá, Números 13, você vai ver que era Rocheia, Oséias, filho de Benu. Nunca foi Josué, porque o J não tem nas 22 letras do alfabeto hebraico. Aí em Números 13, o profeta Moisés, Moshe, adicionou o Iud ao nome Rocheia. Aí o 6º livro da Bíblia não é Josué, é Yehoshua. Então o nome do filho do Criador que o Malach, o mensageiro Gabriel, disse à virgem Míria, e Matitial 1:21 põe o nome da criança de Yehoshua. Esse nome já aparecia na Antiga Aliança, no Velho Testamento. Inclusive é o nome do 6º livro do Antigo Testamento. É que na Bíblia, lá em Israel hoje, mesmo no século 21, o Antigo Testamento não tem 39 livros, como é as Bíblias protestantes, né? A minha Bíblia de Jerusalém aqui tem 46 livros, né? Mas a Tanakh, o Velho Testamento judaico hoje, só tem 24 livros. E o 6º livro chama-se Yehoshua ao invés de Josué. Porque não tem um J no hebraico, gente. E o nome do filho do Criador, Yehová, o qual é Yehoshua, apareceu no Velho Testamento. Por inspiração divina do Roa HaKodesh, do Espírito de Deus, o profeta Moisés, Moshe, colocou o Iud, mudou, alterou o nome de Rocheia para Yehoshua. Agora tem o Rocheia aqui que eu vou ler, Rocheia, Oséias 11, versículo 1. Né? Esse aqui não mudou o nome, não. É um livro depois do profeta Daniel. Né? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho, Israel. Você sabe que El Shaddai quer dizer o Todo-Poderoso. El Elyon quer dizer o Deus Altíssimo, né? O El também é um dos títulos do Criador, como Yahvé, como Yeho, né? Yehová, Yehoshua. Eu gosto do Yeho. Ial, Jeremias é Ermial, Isaías é Ishaial. Então, quando as escrituras dizem que os filhos hebreus teriam o nome do Criador, aí tem 72 títulos, gente. Yael, Yehu. Eu gosto do Yehu porque o Yehu tem Yod-He, Vav-He. Yehová, Yeho, né? Yehoshua, Yeho. Então o nome não é Yeshua, porque aí está faltando letras do tetragrama. Yehoshua não tem o tetragrama, né? Aliás, Yeshua. Yehoshua é que tem. Yeho. Yeshua não tem porque é abreviado. Quando a Septuaginta, os gregos conquistou a África, a Ásia, Israel,
eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, como Jerônimo traduziu do grego já o Novo Testamento para o latim, né? Era Jesus Christus. Aí o Jerônimo tirou a letra O e ficou Jesus. Aí Jean Georges Tricino, no ano 1524, o embaixador da Igreja Católica Romana de Roma, da Itália, enviado pelo Papa Leão em 1515 para a Alemanha, em 1524 ele alterou a fonética da letra I para o J. Aí daí vem Jesus. Mas Jesus não tem Yod, Rei, Vav, Rei. Não tem uma letra do tetragrama. Os gregos pegaram o nome Yehoshua do Antigo Testamento hebreu, tirou letras, 2 letras, aí ficou Yeshua, que é uma abreviação. Está todo mundo louvando Yeshua, pregando Yeshua, os evangélicos. Mas eu prego Yehoshua, que é completo, né? Não pode faltar letra, porque senão vai faltar a letra do tetragrama. E como que vamos ser salvos? Se todo aquele que invocar o nome de Adon, Senhor, né? Kyrios, Senhor no grego é Kyrios, Senhor no inglês é Lord, Senhor no português é Senhor, mas Senhor no hebraico é Adon, ou Adonai, Senhor meu. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, de Adon, será salvo. Mas qual é o nome? É Yeshua? É Yahshua? É Yahoshua, como diz o Juarez? É Jesus? É Jesus no latim? É Jesus no português? Não. É Yehoshua. Tem muita diferença da Septuaginta, da tradução grega no Novo Testamento e do latim, né? Eu volto ao hebraico, né? Quando Israel era menino, eu amei. Eu o amei. E do Egito chamei meu filho. Então, o profeta Oséias, ele está falando aqui da nação, né, que ficou 430 anos no Egito, escravo, né? Então Moisés chamou Israel para fora, né? Faraó, deixa meu povo ir, porque Jeová está dizendo. É ordem de Jeová, deixa meu povo ir. É isso aqui que ele está profetizando. Aí o Matitial, que se chama de Mateus, mas ele nunca foi chamado de Mateus, é Matitial. Ele vai pegar essa escritura de Oséias 11:1 e ele vai colocar aqui no Novo Testamento em Matitial, capítulo 2, versículo 15. Então eu posso afirmar que esta profecia aqui é dupla, né? De Oséias 11:1. Porque ela está aqui, ó, em Matitial 2:15. Após a partida, eis que o Malach de Adonai, né? De Jeová, de Hashem, de Elohim, manifestou-se em sonho a Iosef, o carpinteiro, e disse: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para matar. E ele levantou, tomou o menino, a sua mãe, durante a noite, e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera Jeová, Adonai, né? Por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Veja que Matitial está a repetir o que está em Rocheia 11, versículo 1. Então aqui temos uma dupla profecia que primeiro se cumpriu com a nação de Israel, que com Iosef, filho de Jacó, foi para o Egito com 70 almas, e com o profeta Moshe, Shemonte, Êxodo 18, diz que saiu 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Foi um cumprimento. Porém, como Matitial, você fala Mateus, mas é Matitial, põe essa profecia aqui no versículo 15 do capítulo 2, agora aqui não é a nação de Israel, está se referindo a Yehoshua Mashiach, o menino, que foi para o Egito com sua mãe Miriam
e seu pai não biológico, mas adotivo. Aqui no Brasil falamos padrasto, né? No caso, Mashiach, Yoshua Mashiach é um enteado de Yosef o carpinteiro. Yosef o carpinteiro não é o pai biológico. Eu vi um rabino essa semana pregando que Yosef o carpinteiro é o pai biológico de Mashiach, do Messias, né? Ele está completamente errado. Ele disse que o Roa HaKodesh, ele diz que o Espírito Santo não é o pai do Mashiach. Ele está errado. Esse rabino da congregação israelita está errado. Se ler Atos dos Apóstolos 20, 28, diz: olhai para Keilah, a congregação de Deus, que o Ruach HaKodesh comprou com o sangue do seu próprio filho. Lê Atos 20, 28. Na minha Bíblia de Jerusalém, diz que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, comprou os escolhidos, os predestinados, a Keilah, congregação de Deus, com o sangue do seu filho. Quem é o filho? Mashiach Yoshua. Quem é o pai? Quem engravidou Maria? Quem engravidou Maria? Não, Miriam. Quem engravidou a Virgem Miriam? O Ruach HaKodesh. Oh, mas não tem uma trindade? Não. Não tem uma trindade, Deus Pai, primeira pessoa, Espírito Santo, terceira pessoa? Não. Esse negócio de primeira e terceira pessoa não existe. O Pai e o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, é o mesmo Espírito. Aos Efésios, capítulo 4, Paulo disse: há um só Espírito. E Yehoanã, capítulo 4, versículo 22, Mashiach Yoshua diz: Deus é Espírito. Ora, se há um só Espírito e Deus é Espírito, que Espírito é Deus? O Ruach HaKodesh, que pediu permissão à Virgem Miriam para engravidar ela, porque o Malach, o mensageiro Gabriel, diz: salve a agraciada. Eu fui enviado da parte do Criador, né? E para te dizer que você vai dar à luz a um menino, e será o santo. Né? Como eu vou ficar grávida se eu não conheço varão nenhum? Porque esse rabino diz que Deus pegou o sêmen, espermatozoide de Yosef e o óvulo de Maria, como uma fecundação in vitro, e fez lá a fecundação e injetou dentro de Maria. Isso não pode, gente. Isso é um absurdo. Isso é querer fazer do Mashiach um pecador, como eu e você, que nasceu de carne e sangue. Porque para um óvulo de uma mulher e um espermatozoide sêmen de um homem fecundar, tem que ter sexo. Ele não sabe explicar o nascimento virginal da Virgem Miriam. Mas o profeta William Branham explicou. Melhor do que ninguém. Ninguém vai explicar melhor do que o William Branham. Que disse que o óvulo não era de Miriam, a Virgem, e o gens, o sêmen, não era de Yosef o carpinteiro. Tanto o óvulo como o gens foi o Criador Jeová que criou, já fecundado, e como Miriam disse: cumpra em mim a vontade de Adonai, de Elohim, de Jeová. Ela autorizou a experiência sem sexo. Então Jeová já colocou ali, o Ruach HaKodesh fez sombra sobre a Virgem, já colocou o óvulo fecundado. Não tem parte de Miriam. Veja que, embora a Bíblia diz que Miriam é a mãe de Yehoshua, mas ele nunca chama ela de mãe. Em Caná da Galileia, ela diz: faltou vinho, né? Mulher, ainda não é chegado o meu tempo. Uma hora ele estava pregando, alguém disse: tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão aí te chamando. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos e minha irmã? Senão aqueles que ouvem a palavra de Deus e as cumprem. Mesmo na cruz, ele não chama ela de mãe. Ele olha para ela e diz: mulher, eis aí teu filho, Yehoanã, que se chama de João. O Yehoanã, que se chama de João, Mashiach olha para ele e diz: filho, eis aí tua mãe. Mas ele não chama de mulher. E depois de Atos capítulo 1, Miriam desaparece. Eu sei, interpretação errada. Dizer que Miriam é aquela mulher de Apocalipse 12.
com 12 estrelas, né? Ali não é, ali é Israel. A mulher ali é a nação de Israel. Os católicos tentam achar um lugar depois de Atos 1, porque Miriam estava lá no dia de Pentecostes. Porque ela só foi, a Virgem Miriam, um ventre que Deus tomou emprestado por um tempo, 9 meses. Tanto que ela teve que ir lá no Pentecostes, receber Deus, o Ruach Kodesh, o Espírito Santo, ser selada no coração. Senão ela não seria salva. Embora ela carregou ele 9 meses no ventre, na barriga, não salva. Foi uma grande experiência. Se tornou a mulher mais agraciada, mais abençoada, né? Mas aquilo não salvava ela, não. Magia é a semente da mulher. Você sabe que mulher não tem semente. Sem o varão, a mulher não engravida. Sem o sexo, a mulher não engravida. Bereshit, Gênesis 3,15, Magia é a semente da mulher. Por quê? Porque Jeová, Deus único e Pai, colocou já o óvulo fecundado. Nada de Miriam, a virgem, nada de José, o carpinteiro. Agora eu entendo o rabino da congregação israelita. Ele quer ganhar milhares, como ele está ganhando milhares de cristãos. E quer ganhar iudins também no Brasil. Quer crescer a congregação, a sinagoga israelita, né? Vai ganhar? Vai, porque o povo vai crer em heresia, né? Heresia! Heresia! Pregar que José, o carpinteiro, é o pai biológico de Yehoshua Mashiach. Então pregue heresia. Eu não vou pregar heresia. Eu vou pregar a palavra. Agora, estamos diante de outro problema aqui, que é o sentido duplo das profecias, né? No momento em que a ditadura do Irã, a Pérsia, está prestes, ou está convulsionando, está tremendo, né? Já morreu mais de 56 pessoas no Irã, né? Acho que 9 crianças. Donald Trump disse que se morressem manifestantes no Irã, ele ia fazer igual fez com Maduro aqui, enviar a Força Delta e capturar o Eli Khamenei. Só que o Irã não é a Venezuela, gente. O Irã não é a Venezuela, embora a Venezuela tinha mísseis da Rússia, aviões russos, armamento chinês. E os Estados Unidos tinham espião dentro do Palácio Miraflores, em Caracas, né? Ele estava ali dizendo tudo para a CIA, né? E para o exército americano. O Maduro dorme a hora tal, o animal de estimação do Maduro é tal, ele janta na hora tal, o que ele gosta de comer é isso, que ele gosta de calçar isso, o que o Maduro gosta de vestir é isso. O Maduro não está dormindo no Miraflores, não, no palácio. Agora ele está dormindo no quartel. Gente, o governo americano, o exército americano, construiu um prédio igualzinho onde o Nicolás Maduro estava dormindo. E o exército americano treinou mais de 5 meses. Fez uma réplica lá e eles treinaram como invadir esse lugar. 5 meses de treinamento. Resultado, mataram mais de 80 homens, mulheres da segurança do Maduro, né? Cubano, agentes cubanos foi 32, parece. Cuba está de luto, né? Agora, Donald Trump admite que soldados americanos foram feridos, embora ele disse que não morreu ninguém. Que é claro, era mais de 80 seguranças especiais para o Nicolás Maduro. E o Maduro ainda conseguiu entrar dentro do bunker. Quando ele foi fechar a porta de ferro, a Força Delta capturou ele. Agora, vocês lembram que no ataque, na guerra de 12 dias, Israel contra o Irã, Israel detonou tudo, né? E detonou aqueles cientistas do Irã que enriquece urânio, faz bomba atômica. Mas você lembra que Israel matou os generais do Irã, os cientistas, mas não pegou o Ayatollah Khamenei, mesmo a Mossad pegando o chefe do Hamas, o Ranieri, né? O Mossad tinha colocado uma bomba explosiva 2 meses antes do Ranieri ir lá, no dia que o presidente do Irã sumiu lá, depois das eleições. Porque aquele presidente do Irã morreu numa queda de helicóptero, né? Houve eleições, no dia da eleição, o Ranieri, o chefe do Hamas, foi lá no Irã. Até o Geraldo Alckmin do Brasil foi também. E o Ranieri morreu, né?
Aquilo era Mossad. Por que não mataram o Ayatollah Ali Khamenei? Por que não achou? Ele estava bem escondido, porque se a Mossad acha, teria fulminado para derrubar o regime iraniano. O regime iraniano vai cair? Eu não sei. O Ayatollah agora decretou pena de morte para os manifestantes, né? O Irã é a peça. Eu estou falando isso porque esses 4 animais aí de Daniel 7, o leão com asas é a Babilônia, né? Atual Iraque. O urso com 3 costelas na boca é o Irã. O leopardo com 4 cabeças, 4 asas era a Grécia. A 4ª cabeça com dentes de ferro, unhas de bronze, era o Império Romano. Porém, agora eu vejo pregadores pregando que o leão é os Estados Unidos. Agora, eu não vou fazer dupla profecias com os 4 animais. Eu mesmo não vou fazer isso. Porque eu não tenho. Aqui, nos 27 livros da Brit Hadashah, da Nova Aliança, do Novo Testamento, dupla profecia para os 4 animais. Eu tenho dupla profecia para a Rocheia 11:1. Do Egito chamei meu filho. Está lá em Matitial 2:15. Matitial 2:15. Do Egito chamei meu filho. Lá em Rocheia era Israel. Por um profeta fez subir Israel do Egito. Moisés, por um profeta guardou Israel. Yehoshua, que se chama de Josué, mas não tem o J, é Yehoshua. Agora eu não tenho, nos 27 livros da Nova Aliança, do Novo Testamento, onde fala do leão, do urso, do leopardo e da 4ª besta. Como eu estou vendo, por exemplo, gente pegando o leão e dizendo, o leão agora é os Estados Unidos, as asas de águia é Israel. As asas de águia do leão vai ser cortadas, ou seja, os Estados Unidos vai abandonar Israel. O urso é a Rússia. Porque o símbolo eu estou vendo gente pregar isso, mas eu não tenho Bíblia para isso, gente. O leopardo, eles nem sabem quem é. Disseram que são as nações asiáticas, da África e do mundo árabe. A 4ª besta, nem sabe quem é. Dizem que é a nova ordem mundial após a Guerra Fria. Depois que a União Soviética se decompôs, rompeu, não? Acabou, não? Não cola esta aplicação. Pegar os 4 animais, fazer dos 4 animais dupla profecia. Eu não vejo textos aqui no Novo Testamento para mim fazer isso. Se eu achasse, eu iria pregar, os 4 animais está aqui, no Apocalipse está aqui, em Tessalonicenses está aqui, em Joanã, em Lucas, mas não está, gente. Não dá para fazer dupla profecia dos 4 animais, como eu estou vendo a IA, pregadores usando a IA fazendo, essa Anábia, essa mulher aí, que diz que é a Anábia Apocalipse, diz ela que sabe interpretar Apocalipse. Como se a Bíblia proíbe a mulher de ensinar? 1 Timóteo 2, 9 ao 15, a mulher é proibida de ensinar. Coríntios 14, 34 ao 38, não dê a palavra para a mulher na congregação. 1 Kéfas, se chama Pedro 3:1, as mulheres sejam ganhas, aliás, os maridos incrédulos, sejam ganhos por suas mulheres sem pregação, sem palavra alguma. Como que a Anábia Apocalipse sabe interpretar o Apocalipse se ela está pisando na Bíblia? Se a Bíblia proíbe a mulher de doutrinar, de ensinar. Está tudo errado que a Anábia, essa cearense, né? E ela vai pregando, ela chama os outros de bocó, né? Seus bocó. Vocês não conhecem Bíblia não, seus bocó. Que ela é do Ceará, tem a linguagem do Nordeste na boca dela. Mas isso não quer dizer que ela esteja certa. Outro dia eu vi ela falando, eu acho que aí ela agiu certo. Ela disse que era casada, casou uma 2ª vez, a Anábia, descobriu que enquanto tiver marido vivo, a mulher não pode ser de outro homem. Aí ela disse que está vivendo solteira hoje, né? No 2º casamento ela largou. Pelo menos isso ela fez certo. Né? Que realmente a Bíblia diz em 1 Coríntios 7,
10 e 11, que se a mulher se separar do marido, não te case segunda vez. Reconcilia com teu marido e o marido não repudia a mulher. Está proibido. Segundo casamento para a mulher e para o homem. Você vai casar, não é nem casar, é união ilegítima. Tendo marido vivo, vai ser chamada de adúltera. Romanos 7, versículo 2 e 3. Todo tempo que a mulher viver está ligado ao marido pela lei. Morto o marido, pode casar com quem quiser. Mas tendo marido vivo, se for viver com outro homem, será chamada de adúltera. E Marcos, capítulo 10, 11, 12, Machia disse para o homem: se o homem mandar despedir a mulher, mandar a mulher embora e casar com outra mulher, comete adultério contra a primeira mulher. Se a mulher mandar o marido embora e casar com outro homem, comete adultério contra o seu marido. Então todo mundo que tem marido vivo, mulher viva, casou de novo, está em adultério, e os adúlteros e fornicários não entrarão no reino de Deus. Pelo menos isso a Anábia fez certo, não? Agora, essa interpretação dela, o Irã vai cair, o Ali Khamenei vai para a Rússia, depois o Ali Khamenei, que é a besta, vai para a Turquia, depois a Turquia vai invadir Israel, aí o Ali Khamenei vai se sentar no Domo da Rocha. Ela está supondo, ela está aventurando. Ela não tem autorização para dizer isso. Primeiro porque ela é mulher. Mulher não pode pregar e ensinar. Nem dentro do templo, nem dentro de casa nenhuma, nem dentro da casa dela, nem em redes sociais. Mas quem quiser ser rebelde, pisar na Bíblia, desobedecer, faz isso. Porque as escrituras dizem que Deus não perdoou os anjos que pecaram. Também não vai perdoar você, madame pregadora rebelde. Eu não disse aqui que nem eu tenho condição de dirigir, ser líder de congregação. Hoje nem William Branham, que dirigiu o tabernáculo em Jeffersonville, na cidade de Jeffersonville, 17 anos, sem pegar um centavo. Hoje nem William Branham poderia dirigir o tabernáculo, porque Tito 1,6 diz que o líder, o presbítero, o episcopo, o líder da congregação, todos os seus filhos e filhas têm que ser crentes, fiéis, não pode dar mau exemplo. Não está falando de criancinha, não. Se um líder tiver uma filha rebelde, um filho rebelde, ele tem que deixar o cargo de presbítero, de episcopo, de bispo, de líder da congregação. E o Billy Paul, com problema de casamento e divórcio, hoje desqualificaria o William Branham. E eu tenho 4 filhos, 3 homens e uma mulher, e nenhum, tudo adulto, nenhum está na palavra original. Então eu estou desqualificado para dirigir congregação. Não estou desqualificado para pregar. Mas você não casou virgem? Casei. Minha esposa minha única, é a única mulher que eu tenho em toda a minha vida. Mas mesmo assim, não me dá qualificação para liderar congregação. Porque são mais de 30 requisitos e um deles é que todos os filhos têm que ser crentes fiéis e de bom exemplo. Boa conduta, bom caráter. Não pode ter mau testemunho. Eu estou pregando a palavra original, mas aí você está pregando contra você mesmo. Você está ferindo você mesmo. Pouco importa. Se a Bíblia me fere, é bom para mim. Se a Bíblia me corrige, é bom para mim. Se a Bíblia diz que eu estou errado em tal ponto, e eu não devo avançar, é bom para mim. Eu não vou contra a Bíblia. Quem vai contra a Bíblia é os filhos do demônio, filhos do diabo. É os joios, filhos do maligno, filhos de Satã, de Satanás, o adversário. Eu não irei contra. Também não vou fazer sentido duplo dos 4 animais. Eu continuo a pregar. O leão é o Iraque, a Babilônia. O urso é o Irã, a Pérsia. O leopardo é a Grécia. Ele tinha 4 cabeças. Aí ela pega o bode e o carneiro de Daniel 8, essa Anábia, diz que o carneiro é Israel, o bode é o Irã, que está mais forte do que Israel. Como? Se o Irã tinha o eixo do mal com Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza,
Estado Islâmico na Síria e outros terroristas aí, Al-Qaeda no Iraque, se Israel e os Estados Unidos destruiu esse eixo do mal. Hoje o Irã não consegue mandar mísseis, bombas para Gaza, para o Líbano, para a Síria e nem para o Iraque. O eixo do mal foi destruído. Hoje o Irã está ali, a Pérsia, né? Convulsionando, tremendo, né? Manifestações populares. Agora, eu acho que Donald Trump, para tomar o Irã, é diferente da Venezuela. Ele teria que invadir o Irã, né? A Venezuela era fraca. Provou-se que a inteligência da Venezuela é fraca, né? Agora vai ver a inteligência do Irã. O Irã, se já não tem bomba atômica, já está perto. Porque Donald Trump não conseguiu destruir o urânio, ele destruiu usinas, nem todas. Subterrânea, debaixo da terra, né? O Irã é diferente da Venezuela. Para ele mudar o regime do Ayatollah Khamenei para o Reza Pahlavi, que está exilado no Egito, vir assumir o Irã, os Estados Unidos terão que invadir o Irã. E se os Estados Unidos invadir o Irã, vai ser o maior erro dos Estados Unidos, ele vai perder. O Irã não é o Vietnã, o Afeganistão, o Iraque. E o Irã não é a Venezuela, não é Cuba. O Irã não é Nicarágua. O Irã não é a Colômbia. É uma região toda montanhosa. A maneira de mudar o regime, é claro que essas manifestações, quem está por trás é Israel e os Estados Unidos, né? Agitando a massa, a população no Irã para derrubar o regime teocrático religioso do Ayatollah Khamenei, né? Esses protestos, né? Mas se a América quiser derrubar, talvez vai ter que invadir, mas se invadir vai perder. Vai ser o fim dos Estados Unidos. Esse professor Jean, um chinês, ele é bom para geopolítica, ele acredita que os Estados Unidos vai invadir o Irã, né? E diz que vai ser o pior erro que os Estados Unidos vai fazer. Vai perder. Porque o exército do Irã não é o exército do Cabello, aqui o general na Venezuela, e nem do general Padrinho, né? Da Venezuela. O Irã é diferente da Venezuela. O Irã é bíblico. O Irã é o urso. E a Rússia não é o urso? Não. Quem é a Rússia? Gog. O leão é o Iraque, a Babilônia. E os Estados Unidos é o quê? Não é a águia? Não. Os Estados Unidos é filho da Grã-Bretanha. George Washington lutou com a ajuda de soldados franceses contra a Grã-Bretanha e tornou a América do Norte independente. E veja que na bandeira do brasão da Grã-Bretanha e do Reino Unido, do rei Charles III da Inglaterra, hoje, o Reino Unido, Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales são leões. E a Inglaterra, o Reino Unido, domina o Canadá, fala inglês. Nova Zelândia, fala inglês. Austrália, fala inglês. O rei Charles III é rei desses países todos. Só não é rei dos Estados Unidos porque George Washington, acho que em 1786, conquistou a independência da América. As 13 colônias, né, que William Branham dizia. E a América, embora o William Branham disse que representa uma águia, está errado. A América é um leão. Mas não é a Babilônia. É um leão, mas um leão atômico. Porque no Brasil também tem águia. A arpia, uma das maiores águias do mundo, está aqui no Brasil, né? No Cerrado, no Amazonas, no Nordeste. Nós também temos águia no território brasileiro. Estados Unidos é um leão atômico, né? A Rússia é o Gog, é o rei do norte. É o Gog de Ezequiel 37 e 38, Ezequiel, e é o rei do norte de Daniel 11, 40 e 45. Eu não vou interpretar mal as escrituras, não. Eu não prego por dinheiro. Eu condeno pagar dízimo. Dízimo é só para Israel, para a tribo de Levi. 11 tribos pagam dízimo, até de endro comia hortelã de temperos para a tribo de Levi. Eu não peço dinheiro, eu não dou meu pix, eu não peço dinheiro a ninguém. Você me entende? Então, eu tenho liberdade para interpretar a Bíblia.
os profetas, os salmos, o Novo Testamento, e eu vou interpretar certo. A Rússia não é o urso, como os Estados Unidos não é a águia, a Rússia é o bode. A Rússia é o rei do norte. Esse leopardo aí é a Grécia, que no capítulo 8 é o bode, que luta contra o carneiro. O carneiro é a Pérsia. Quem disse que o carneiro é a Pérsia foi o livro de Daniel. Aí vem a Nábia dizer que o carneiro é Israel e o bode é o Eli Caminei. Sendo que a Bíblia diz que o bode é a Grécia, né? Alexandre o Grande, o chifrão lá do bode, que conquistou tudo, né? E o carneiro lá era a Pérsia. Aí como que o livro de Daniel lá, o mensageiro interpretou, o bode é a Grécia, né? Javã, o carneiro é a Pérsia. Aí eu vou chegar aqui agora e dizer que o bode é o Irã e que o carneiro é Israel, sendo que o livro de Daniel diz que o carneiro é a Pérsia e o bode é a Grécia. Não, eu não vou aplicar mal, interpretar mal e nem deslocar mal as escrituras. William Branham diz que os pregadores cometem esses 3 erros. Mulher não é nem para pregar, mulher é para ficar calada, em silêncio. E quando abre a boca vai errar. E por que vai errar? Porque Deus não chamou a mulher para ser pregadora. Já está errado. Oh, mas Deus usou a mula de Balaão, um jumento, para falar. Por que não pode usar? Porque a Bíblia proíbe a mulher de pregar e ensinar. Ela pode até profetizar, falar em línguas, se tiver o dom de interpretação, e ela tem que ter o véu. Mas não é como a CCB, a Igreja do Véu, ensina no Brasil, que a mulher só deve usar o véu na hora de orar e profetizar, dentro do culto. Ou em casa, se ela for orar, ela põe o véu. Não, eu prego o véu em público, é dentro do ônibus, no supermercado, quando ela leva os filhos na escola, quando ela estiver dirigindo carro, quando ela estiver andando em público, porque eles dizem, não, o véu é sinal dos anjos. Se a mulher colocar o véu na hora de orar e profetizar, os anjos respeitam essa mulher, os malá, não? Malache. Porém, 1 Coríntios 11, versículo 10, disse que o sinal de que a mulher está debaixo da autoridade do homem, que ela é submissa ao homem, é quando ela usa o véu na rua, em público, no supermercado, no ônibus, nas ruas. Mesmo a congregação cristã no Brasil, a CCB, interpreta mal, desloca mal, aplica mal a palavra de Deus. Usar o véu, não mostrar o cabelo, mulher, com véu cobrindo, porque a Bíblia diz que a mulher que corta o cabelo e rapa a cabeça é indecente, é vergonhoso, é imoral. Mas o que faz ela desonrar sua cabeça, seu marido, diz a Bíblia, é se ela recusa usar o véu em público. Cortar o cabelo, rapar a cabeça é vergonha. Agora, desonrar o marido é recusar o véu. William Branham dizia, se a mulher cortar o cabelo, o homem é um marica. Se não levar ela no cartório e dar a carta de divórcio. William Branham pregou errado. Porque Paulo, disse que é uma vergonha a mulher cortar o cabelo, as pontas do cabelo e rapar a cabeça. O que faz a mulher desonrar o marido, Paulo, o apóstolo Shaul diz, é quando ela recusa usar o véu. E nem isso dá direito à carta de divórcio. Se a mulher se separar do marido, não te case de novo. 1 Coríntios 11, 7, versículo 10 e 11. E o marido não repudie sua mulher. Se a mulher se separar do marido, não te case uma segunda vez, reconcilia com o marido, e o marido não repudia a mulher. A única maneira, e não é nem divórcio, do homem, marido, se separar da esposa, é se a esposa chegar no marido crente, ela sendo incrédula, dizer assim, eu não quero mais viver com você. Está lá em Coríntios 7. Aí Paulo diz, então se separe, né? Mas isso não dá direito ao segundo casamento. Ele, sendo crente, vai ter que viver solteiro, separado, né? Até um dia a mulher morrer, ele ficar viúvo, porque segundo casamento, de acordo com Paulo, é só na viuvez do homem e da mulher. Eu estou pregando a palavra original, gente. Estou interpretando a Bíblia certinho.
Eu estou dizendo o que a Bíblia quer dizer, o que a Bíblia diz. Eu não estou colocando minhas ideias, ou filosofia, ou teologia. Eu já fui batista, assembleano, tabernáculo, da igreja do Cacu Felipe. Então lá você tinha que pregar, eu tinha que pregar, e dar interpretação do estatuto, da norma, da regra, do dogma de tal igreja. Mas agora não, agora eu posso dizer o que a Bíblia diz. Eu não estou usando filosofia, teologia, estatuto, normas, regras, dogma, regulamento interno, interpretações de igrejas, de religiões. Eu estou deixando a Bíblia dizer o que ela quer dizer, eu estou pregando certo. Então, o leão, Babilônia. E a Bíblia diz em Apocalipse 13, e Yehoanã, que se chama de João, diz: eu vi uma besta subir do mar. Ela tinha boca e mandíbula de leão. Iraque, Mossul, Ninive, né? Onde Nimrod fundou a cidade de Ninive, onde Nimrod fundou a Torre de Babel, Babilônia. Está lá no Iraque. Essa besta vem com boca e mandíbula de leão. Ela vai trazer características do Iraque. É o Islã. Ela tem pés de urso. Os pés dela, desta besta, é a Pérsia. Ela tem várias características. Seus pés é da Pérsia. Sua boca vai ser a boca de Nimrod, o pai de Ninive, o pai da Torre de Babel, o pai da Babilônia. Essa besta parecia uma pantera, um leopardo. Aí é a Grécia. Você sabe que o leopardo passou a ter 4 cabeças: Cassandro, Lisamíaco, Seleuco e Ptolomeu. Os 4 generais que, quando Alexandre o Grande morreu, eles reinaram no lugar de Alexandre o Grande, porque na hora da morte eles perguntaram a Alexandre Magno o Grande: quem vai ser seu sucessor? Alexandre não nomeou ninguém, apenas disse: o mais forte. E o que eles fizeram? Esses 4 generais dividiram o reino entre norte, sul, leste e oeste. Ptolomeu não ficou com o Egito, de onde vem Cleópatra? Está tudo aqui em Daniel. Seleuco não ficou com o norte, lá o rei da Síria. E aí eu posso dizer, agora aqui, não seja uma profecia de sentido duplo, como Roché, Oséias 11:1 e Matitial 2:15. Do Egito chamei meu filho. Mas eu posso dizer que a besta, o antimachia, vai ser como Antíoco Epifanes, o rei do norte no Antigo Testamento da Síria, não? Porque esse Antíoco Epifânio, eles dizem que ele veio no ano 167 antes do Machia, não? O que Antíoco fez? Gente, o que ele fez? Ele invadiu Israel no tempo dos Macabeus. Essa Bíblia aqui conta a história. Macabeus 1 e 2. Ele sequestrou as virgens de Jerusalém, ele vendia as mulheres, ele matava, ele ergueu a estátua de Zeus, o pai dos deuses gregos, no lugar do templo lá, os judeus adorar Zeus, o pai dos deuses gregos, porque ele era grego, né? O Antíoco Epifânio, ele é um tipo da besta, do antimachia, do filho da perdição. Ele fez os judeus, os iudinhos, os hebreus, os helenses sacrificar porcos. Está aqui no livro de Macabeus. E matava quem não obedecesse ele. Então ele vai ser uma figura do homem do pecado, do antimachia, da besta, do filho da perdição, do perverso, do iníquo, que vai vir nos últimos 3 anos e meio da última semana. 3 anos e meio é um acordo de paz, e esse acordo que Donald Trump fez em 13 de outubro de 2025 no Egito, envolvendo árabes, envolvendo o mundo árabe, né? Nos países árabes, envolvendo Jerusalém, Israel, envolvendo Gaza. Isso aí já pode ser o acordo de paz, talvez seja o acordo de paz de 3 anos e meio. Primeiros 3 anos e meio, depois 3 anos e meio, rompe o acordo, aí os últimos 3 anos e meio, 7 anos, uma semana, vem a grande tribulação. Se o terceiro tempo vai ser construído. O terceiro tempo vai ser construído, porque a Bíblia diz que
Nas 3 últimos anos e meio, a besta vai tomar controle do terceiro templo, vai interromper o sacrifício, né, diário, vai colocar o terror, a abominação da desolação na nave do templo. Aquela coisa nojenta, né? Porque Antíoco Epifânio colocou porco, mandou sacrificar porcos, uma abominação no altar do templo. Já Machia, Roshua e Matitial 24:15. E aqui no livro de Daniel, diz que a besta vai colocar a abominação em cima da nave do terceiro templo, que ainda não existe. Por isso que a besta não apareceu, ela só vai aparecer depois da construção do terceiro templo. O que é Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates, Jared Kushner, Emmanuel Macron, isso aí tudo é precursores da besta. Eles não são a besta, apenas estão trabalhando para a besta. Você entende, né? Então, há coisas no Velho Testamento que não é sentido duplo, como foi Oséias 11:1 e Matitial 2:15, do Egito chamei meu filho, né? Mas há coisas que aconteceu no Velho Testamento que vai se repetir no Novo, como por exemplo Daniel 3, quando o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e uma fornalha ardente, e a trombeta tocava e todo mundo tinha que ajoelhar diante dessa estátua, ou iria para a fornalha ardente. Então Sidraque, Misaque e Abidnego não ajoelharam. E por que Baltazar? Baltazar é Daniel, não? A Bíblia fala dos 3 hebreus que não ajoelhou, ficou em pé. Cadê o Baltazar, do Daniel? Se você não sabe, aquela estátua de ouro era a estátua de Daniel, do homem santo, de Baltazar, que interpretou o sonho de Nabucodonosor. Claro que Nabucodonosor acreditou que Daniel era um deus e fez uma estátua e obrigou todo mundo a ajoelhar. Mas o Sidraque, Misaque e o Abidnego não ajoelhou, e o Nabucodonosor diz: acenda o fogo da fornalha 7 vezes mais, jogue esses hebreus aí dentro. Sidraque, Misaque e Abidnego, eles se rebelam contra mim, o rei Nabucodonosor. Gente, a Bíblia diz que quando foi aquecer a fornalha 7 vezes mais, os homens que estavam aquecendo o fogo da fornalha morreram, de tão quente que ficou. E quando lançaram Sidraque, Misaque, Abidnego dentro da fornalha, a única coisa que o fogo da fornalha serviu foi para queimar aquelas cordas lá que estavam amarrando eles, né? E apareceu um 4º homem dentro da fornalha. Eu não mandei jogar 3 homens. Quem é esse 4º homem dentro da fornalha? Era Elohim, Adonai, El Shaddai, El Elyon. Era Machia. E Yehoshua Machia, que já existia no Velho Testamento. Porque no princípio era a palavra, Yehoanã 1:1, capítulo 1, versículo 1, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas entenda que essa fornalha, ela vai estar aqui na grande tribulação. Porque quem não adorar a besta, a imagem da besta, quem recusar receber o sinal da besta na fronte, na testa ou na mão, será morto. Ou seja, eu posso dizer que como houve uma adoração obrigatória, forçada, da estátua de ouro no Antigo Testamento, haverá um período de grande tribulação, mas aqui vai ter que adorar a besta. É o que a Bíblia diz. Não é uma profecia dupla, mas o que aconteceu no Antigo Testamento vai se repetir no Novo. Porque Salomão disse em Eclesiastes: não há nada novo debaixo do sol. Tudo que acontece na terra já aconteceu no passado. Há apenas uma repetição. Você entende? Você entende? Eu estou pregando certo, gente. Eu estou pregando a Bíblia corretamente nesta hora, não? Eu só posso pregar profecia dupla se o mesmo texto estiver repetido aqui no Novo Testamento, ainda tem que ser igual, não?
para dizer, ó, isso aqui é sentido duplo. Senão eu posso fazer uma aplicação e preciso ter cuidado, para não aplicar mal, deslocar mal, para não interpretar mal as escrituras. Que é o pior erro que um pregador, um homem faz. William Branham diz que um profeta, o que é um profeta? William Branham diz assim, um profeta é um homem que interpreta as escrituras. Ele não faz bagunça. Ele não faz confusão. Então, o leão é a Babilônia. Vai ser a boca da besta, a mandíbula. O urso é o Irã, a peste. Vai ser os pés da besta, né? Que sobe do mar. O leopardo, a Grécia, vai ser a aparência da besta. Esse homem que vai ser a besta, ele vai ser igual Alexandre o Grande, Alexandre o Magno. Ele vai conquistar a terra todinha, em 3 anos e meio. E o que é a quarta besta, com dentes de ferro, unhas de bronze, que moía, triturava todas as nações? Foi o Império Romano, o César. Júlio César, Marco Antônio, Pompeu, Diocleciano, Tito, né? Vespasiano, pai de Tito, o imperador Tito, que destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70 e o templo no ano 70. Foi Adriano, que veio depois de Diocleciano, que morreu no ano 116. Adriano assumiu, e o que Adriano fez? Mudou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, mudou o nome da Judéia para Filistéia, depois mudou para Palestina, e Adriano construiu um templo a Júpiter, o pai dos deuses romanos. Eu não falei que o grego lá, antigo Epifânios, colocou a estátua de Zeus, o pai dos deuses gregos, no lugar sagrado lá, para os judeus adorarem, pois Adriano já coloca a estátua de Júpiter, o pai dos deuses romanos. Porque quando Pompeu invadiu lá Israel, você vê que ele entra dentro do templo, porque era costume do general romano, o imperador, levar a imagem de tal deus, de tal nação, para o Panteão, que era um lugar lá em Roma, onde tinha as imagens de todos os deuses. E quando Pompeu entrou lá, no segundo templo, ele não achou a imagem. Viu uma arca, viu os pergaminhos, e ele perguntou aos Cohen, os sacerdotes levitas, vocês não têm Deus, não? Eles responderam, temos, mas é invisível, né? Mas é o único real, verdadeiro. Porque eu não achei imagem dentro do vosso templo. Nós não adoramos imagem. Você entende? Machia não disse? Vem a hora, para a mulher samaritana, vem a hora, e a hora é agora em que o Pai buscará os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Os judeus adoram em Jerusalém, os samaritanos aqui no poço de Jacó. Mas está chegando a hora em que o Pai buscará verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então não temos que fazer caravana em Jerusalém. Não. Não temos que fazer caravana em Jerusalém. E lá, já não se adora em Jerusalém. Não temos que ir a Samaria, que está na Cisjordânia, onde está Belém também, tudo no controle dos palestinos. Daqui do Brasil mesmo, dá para adorar o Pai, em espírito e em verdade. É só voltar aos Yehudinhos, aos hebreus, aos israelenses, a Shaul, Paulo, da tribo de Benjamim. É só voltar às 14 cartas de Paulo. A mulher usar véu, a mulher lavar os pés em casa, né, na hospitalidade dos homens, dos varões, dos kadosh, dos santos. É só saudar com ósculo santo, parar de pagar dízimo, né? Usar a túnica, né? Aqui a orla da minha túnica, que é o vestido. Voltar à doutrina que Shaul, porque Paulo não usava short, calça, Paulo usava vestido. Nunca cobicei os vossos vestidos, vossas túnicas, né? Vossa capa, vosso manto. Temos que voltar à palavra original, porque estamos às vésperas do arrebatamento, da construção do terceiro templo. Quando começar a construir o terceiro templo, já vai acontecer o arrebatamento, gente. Eu estou pregando, você não está dando crédito, você está brincando. Você está achando que eu estou enchendo linguiça, falando abobrinha, plantando batata. Você está enganado.
Vem a hora em que tudo que eu estou a pregar, que é profético, vai se cumprir e você vai lamentar por não descer de cima do muro, ficar neutro, não querer fazer chuvar, converter, voltar ao Criador Jeová e ao seu Filho, Salvador, Mediador, Yeshua Mashiach. A salvação é individual. Você quer brincar, descuidar, ficar neutro, homem, mulher, ficar dentro de quatro paredes de igreja, fica, é problema seu. Eu não peço dinheiro. Eu proíbo o paganismo, é uma pregação gratuita, mas é a palavra original. Brinca, descuida, não leva a sério. Agora mesmo você vai ver. A coisa de repente vai acontecer de uma hora para outra. Aí você vai dizer, bem que eu vi um pregador aqui no Brasil que interpretava bem a Bíblia, mas eu não dei ouvido. Aí é tarde demais. A porta fechou, a porta fecha meia-noite, atrasando o noivo. Aí diz que à meia-noite veio um grito, um despertar. Acordou as 10 virgens, mas só as prudentes sábias tinham azeite de reserva e entrou e a porta fechou. Já estamos atrasados. Eu preguei aqui. Não estamos em 2026. Estamos talvez em 2044, 45. Você está esperando para o ano 30, né? 2030. 2033, já passamos disso. Já passamos disso. O ano no calendário hebraico tem 360 dias. O calendário de Júlio César, Juliano, 365. O calendário do Papa Gregório tem o bissexto a cada 4 anos, 366 dias. O fevereiro chega a 29 dias. Portanto, nós já estamos atrasados. Atrasando o noivo, diz. À meia-noite, depois que o noivo atrasou, chegou a hora da meia-noite. A meia-noite é no Brasil. Como está na profecia de 25 de novembro de 1960, em Shreveport, cidade, no estado de Louisiana, onde o William Branham foi pregar conferências com Deus antes dele assumir o púlpito e a plataforma. Foi dada uma profecia, uma língua estranha e uma interpretação, dizendo que na hora da meia-noite haveria os sermões, as pregações do Senhor aqui no Brasil. Queria vibrar e revibrar o Brasil. Os ouvidos do povo de Deus seriam abertos. Não fala de conversões, só fala que vai ouvir. E disse que a glória de Deus estará aqui, como as águas enchem os mares. Isso é Abacuque 2,14. Toda a terra será repleta do conhecimento de Jeová, como as águas preenchem o mar. Nós já estamos na meia-noite, o noivo já atrasou, porque não estamos em 2026. Tem 8.000 dias, desde Júlio César, calendário juliano até hoje. 8.000 e tantos dias. Quando você conta, isso aí dá 22 anos, ou mais. Aí você joga no calendário, por isso que estamos na meia-noite. Porque depois que o noivo atrasou, as virgens dormiram. Então, na hora da meia-noite, exatamente agora, o grito, despertar, não é clamor da meia-noite, como prega o Cacu Felipe, guerra religiosa. Eu não prego isso, eu nem prego na porta de igreja de ninguém. Não é que eu respeito as igrejas, eu não vim para guerra. Eu vim só para pregar, estou aqui só para pregar um despertar. Desperta tu que dorme entre os mortos, que o Mashiach vai te iluminar. Mas você não quer, então é do jeito da Bíblia. Só 5 virgens, sábias, prudentes, acordaram. É muito pouco, não? Que seja. Essa quarta besta é Roma. Dentes de ferro, unhas de bronze que triturava e moía todos os países e nações frente aos Césares, ao Império Romano. Porém, depois, essa quarta besta teve 10 chifres. Tem gente que diz que é o clube de Roma, não? Mas eu expliquei que os 10 chifres é os 5 dedos de barro, briques. Brick quer dizer tijolo no inglês. Argila, né? E o BRICS tem 5 dedos, né? BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O ferro, aí eles falam que é o antigo clube de Roma, que o que restou do Império Romano é os Estados Unidos, né, que vem do Reino Unido, da Grã-Bretanha, a Inglaterra,
E quem inventou a Inglaterra foi os romanos. Inglaterra, França, Itália, a União Europeia, não? São 5, não? Que tem aí a OTAN, né? O BRICS tem agora, o Brasil aqui agora conseguiu o Mercosul, não? Então tem 5 dedos de barro, 5 dedos de ferro, que não se mistura. Veja que os Estados Unidos tomou a Venezuela, quer tomar Cuba, Nicarágua, mas o Brasil, o ferro lá, o Trump, né? Resto do Império Romano, os Estados Unidos, como também a Inglaterra, a França, a União Europeia, a Alemanha, né? Pelo menos o Brasil, o Trump respeitou, né? Tirou as tarifas, autorizou o acordo da União Europeia com o Mercosul. Você vê o ferro que não se mistura com o barro que não se mistura com o ferro. Você vê o Trump respeita o Brasil, respeita a China, respeita a Rússia, respeita a Índia, porque são potências. Tá aí os 10 chifres. E o que vem? Depois que essa quarta besta acabou, o Império Romano, subiu 10 chifres, porém no capítulo 7, Daniel vê um 11º chifre, um chifre pequeno, com olhos e boca, e que vai conquistar a terra, vai blasfemar contra o Criador, vai perseguir os kadosh, os santos, vai matar os santos. Isso aí é a besta que vai surgir. Isso não é... Eu sei que Xi Jinping é uma cabeça, a China. Putin é outra cabeça, a Rússia. Trump é outra cabeça. Mas tem uma quarta cabeça que vai vir do norte de Israel, do Oriente Médio. Que é o quarto cavalo, que falta galopar, cavalgar, o cavalo verdoso no espanhol, esverdeado, Apocalipse 6:8, o cavaleiro chama morte, ele ainda não é Trump, a morte, não é Putin, a morte, não é Xi Jinping, a morte. Essas cabeças querem controlar o mundo, mas essa cabeça pequena, esse chifre pequeno, que vai surgir depois desses 10 chifres, e 5 é ferro e 5 é brick. Bricks é tijolo, argila, barro. Já está quase na hora de surgir o chifre pequeno, a cabeça pequena, a qual 10 chifres vão dar todo o poder ao chifre pequeno, a cabeça pequena. Mas ele vai arrancar 3 chifres e vai reinar com 7 chifres. 7 mais o chifre pequeno dá 8. Sim, ele é o 8º rei que sobe do abismo, do inferno, do Sheol. Ainda não, pode estar na terra, mas não mostrou a cara. Está todo mundo trabalhando para ele. Você fala Illuminati, trabalha para ele. Maçonaria, trabalha para ele. O ocultismo, trabalha para ele. Judaísmo, trabalha para ele. Islamismo, ele vem do Islã. Cristianismo, igreja, tudo trabalha para ele. Mesmo quando você prega Jesus Cristo, que não tem Yod, Re, Vav, Re. Jesus quer dizer Zuz. No hebraico é cavalo. No latim é porco, suíno. Mesmo quando você prega o Deus porco ou Deus cavalo, Jesus, você está trabalhando para besta, gente. O nome que salva é Yehoshua. Yod, Re, Vav, Re, que quer dizer Yehová salva. Mas você quer trabalhar para besta? Quem sou eu para te impedir, mulher? Você tem o livre-arbítrio. Vemos o 4º reino, o Império Romano, com dentes de ferro, unha de bronze, acabou. Mas do que restou, 10 chifres. Vemos que vai surgir um 11º chifre, um chifre pequeno. Quando ele surgir, uma das 7 cabeças que foi feridas de morte vai sarar. Qual é essa cabeça? São 7. Egito 1, Assíria 2, Babilônia 3, Pérsia, Medo-Persa 4, Grécia 5, Roma 6, a 7ª cabeça vai ser a cabeça ferida de morte, que vai voltar. Quem vai voltar? Você acha que é o Egito? Você acha que é a Babilônia, os medos persas, Roma? Você acha que é os gregos? Não. Quem vai voltar é a Síria. Leia Naum 3:19. O reino que teve uma chaga mortal, uma ferida de morte, foi a Síria, do rei Sanaqueribe. A Síria. Então, por isso que Naum 1:1,
Naum, capítulo 1, versículo 11, diz que a besta, o Inique, o filho de Belial lá, o conselheiro de Belial que maquina o mal contra o Criador Jeová, é um assírio. Desses impérios que já houve no mundo, a Síria é o único que foi ferido de morte. Mesmo que Erdogan esteja tentando criar um califado, ser um califa, um sultão, ressuscitar o Império Otomano, não é o Império Otomano que vai voltar, gente. Miqueias, Ishaial, você fala Isaías, Naum, os profetas dizem que quem vai voltar é a Síria, é um assírio, que estava no Iraque, Babilônia, mas hoje deve estar no norte de Israel, ou do Líbano, ou de Damasco, Síria, ou da Turquia. É na Turquia que está o trono de Satanás. Apocalipse 2:13. É na Turquia que essa besta vai se sentar lá. O dragão lhe dará seu trono. Eu sei onde habitas. Na era de Pérgamo, Apocalipse 2:13. Onde está o trono de Satanás. Hoje Pérgamo, na Turquia, é chamado de cidade de Bergama, não? É lá que está o trono do diabo. Não mudou, não. Não mudou. Presta atenção no que eu estou a pregar. Estou querendo encerrar. Já expliquei. O carneiro não é Israel. É a Pérsia. O bode não é o Eli Caminei. Era Alexandre o Grande. O bode que tinha um chifrão. E o chifrão foi quebrado com Alexandre o Grande na maior força. Quando ele tinha 33 anos. Né? Daí surgiu os 4 generais. Porém a Bíblia diz em Daniel que quando o mundo atingir a totalidade da maldade, a taça da iniquidade ficar cheia, aí surgirá o 11º chifre. Também William Branham pregou igual aos adventistas, que as duas bestas 2 países. A primeira é o Vaticano, dos papas, não? Roma, e a segunda besta dos Estados Unidos. Mas eu discordo de William Branham. E por quê? Porque a primeira e a segunda besta do Apocalipse 13, primeira besta 13:1, segunda besta 13, versículo 11. Por que você discorda de William Branham? Porque o Apocalipse 19 diz que quando o Cordeiro vier, Yehoshua Mashiach, com a espada de 2 gumes, e ele tem um nome que ninguém sabe pronunciar, senão ele mesmo. No manto e na coxa está escrito Rei dos Reis, Adão, Senhor dos Senhores. Também ele se chama o Verbo, a Palavra de Deus. Diz que ele vai capturar a besta, a primeira besta. Presta atenção no que eu estou pregando. E me diga se eu estou pregando errado. Ele vai capturar a besta e o falso profeta. A primeira e a segunda besta. E lançar os 2. A Bíblia diz os 2 indivíduos vivos dentro do lago de fogo. Se a primeira besta é o Vaticano e a segunda besta é os Estados Unidos, então a Bíblia teria que dizer assim, que Yehoshua que vem no cavalo branco, Apocalipse 19, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ele teria que capturar esses 2 países e jogar o Vaticano, os moradores do país do Vaticano de Roma, e os moradores dos Estados Unidos da América dentro do lago de fogo. E a Bíblia não diz isso, que William Branham pregou, mas primeiro quem pregou foi Guilherme Miller e Ellen Goldwhite, a profetisa dos adventistas. Então eu vou pregar do jeito que a Bíblia diz. 2 homens. Um é o assírio, que vem do norte de Israel, e o outro vai vir junto com essa primeira besta. Fará fogo cair do céu. O Mombrano diz que isso é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos fez bomba atômica, fogo cair do céu no Japão. Ora, mas a Rússia hoje, a China, tem mais bomba atômica do que os Estados Unidos, gente. Não é isso. Essa segunda besta vai ser um paranormal. Vai andar sobre as águas, vai trazer mortos, vai fazer milagre, vai fazer chover, vai fazer fogo cair do céu. O Islã chama de Dajjal, né? Dajjal. Mas vai ser um paranormal que vai fazer sinais. Só assim, com milagres de mentira, prodígios de mentira, potência de mentira, sinais de mentira, ele vai conseguir levar todos os moradores da terra para o Armagedon. Apocalipse 16, quando as águas do rio Eufrates se secar, os reis da terra irão para um lugar chamado Armagedon. Você entende? Não é Vaticano e nem Estados Unidos, 2 países, mas 2 indivíduos
que serão capturados, eles nem vão morrer fisicamente, eles vão ser lançados dentro do lago de fogo e enxofre vivo. Não é eu que digo isso, é a Bíblia. Se você disser que eu estou errado, você está dizendo que a Bíblia errou. E a Bíblia não erra. A Bíblia é infalível. William Branham falou para ir pela Bíblia. Eu estou indo pela Bíblia. Então esta hora está chegando, não? Simplesmente esta hora está chegando. Lembrai-vos da Torá, da lei que eu dei ao profeta Moisés no Horebe. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora ele vem para trazer o coração dos filhos, 144 mil, de volta aos pais, os 12 apóstolos. Porque esses 12 apóstolos vão se sentar em 12 tronos, julgar as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos, os filhos, não podem ser nós gentios. William Branham dizia que seu ministério era Malaquias 4, 5, 6, que ele era Elias. Está errado. Oh, mas é muita ousadia sua. Pregador André Luiz pregar isso. Pouco importa o que você vai me dizer. Eu estou interpretando bem a Bíblia. Esse Elias que vem para os 144 mil, os filhos, de volta aos pais dos 12 apóstolos, que vão se sentar em 12 tronos, julgar as 12 tribos de Israel. Matitial, Mateus 19, 28. E nós? Nós aqui é o grito da meia-noite. É a sã doutrina. É a mensagem de Shaul, Paulo voltando. Mas eu não vou crer em você, pregador André Luiz, porque você ficou 10 anos no Cacu. Porque o Cacu Felipe te batizou, já vi o vídeo. Só por causa disso? E o Roy Davis, que era da Ku Klux Klan, era um dos chefes da Ku Klux Klan, racista. Ku Klux Klan que matava negros, matava homossexuais nos Estados Unidos. E o Roy Davis que batizou o William Branham. O que você me diz? Agora, porque o Cacu me batizou, você não vai crer no que eu estou pregando. E o Dr. Roy Davis da Igreja Batista, que era da Ku Klux Klan, batizou o William Branham, e você crê em Branham. Olha para o que eu estou pregando, gente. Nem dinheiro eu estou pedindo, eu estou pregando há 3 anos e meio. Não peço um centavo. Mesmo a internet aqui que eu estou usando, eu pago particularmente. Não peço dízimo. Olha para o que eu estou pregando, gente. Ou então continua dormindo, né? Dentro de 4 paredes. Dormindo aí dentro do sepulcro. Ou talvez você já esteja até morto. Nada vai te despertar mais. Olha aqui o Criador Jeová, único Deus e Pai. Seu filho Yehoshua Mashiach, abençoe esta pregação nesta hora. Amém.